Saravá, minha gente, que a paz do nosso Pai Oxalá ilumine todo mundo. Cheguem mais para nossa roda de conversa de hoje. Vamos prosear sobre um trio que é pura força, pura sabedoria lá da mata, né? Mas que, olha, pulsa forte aqui dentro da gente também. Oxóssi, Obá e Ossain. Isso mesmo. Oi, pessoal. É fascinante a gente pensar neles, porque não são só, digamos, personagens da mata. Eles são a dinâmica da mata. A inteligência, a firmeza, o segredo, tudo ali. Essa ideia da trindade da mata, né? O caçador Oxóssi, a guardiã Obá e o sacerdote das folhas, Ossai. E pra gente que vive a Umbanda, entender eles é entender como a natureza e a nossa fé caminham juntas, né? Totalmente. E a relação deles já começa ensinando. Aquela coisa, Oxóssi não caça sem pedir licença, sem a força da folha de Ossain. E os dois caminham onde? Na terra firme de Obá. É uma lição de respeito, de interdependência. É lindo isso, uma imagem muito forte sobre equilíbrio, né? Tipo, não dá pra fazer nada sozinho. Exatamente. Mostra que toda força, para ser completa, para ser justa, precisa de outras forças. A ação do Oxóssi precisa do quê? Do conhecimento do Ossain. E tudo isso precisa de um chão, de uma estrutura, que é a Obá. E a gente vai conversar sobre isso hoje, né? Bebendo daquela sabedoria que vem dos terreiros, da vivência, mas também, é claro, dos estudos importantes, né? Pessoal que pesquisou a fundo, como Verger, Prandi, Saraceni, eles ajudam a gente a organizar o pensamento. Sim, essas fontes são cruciais. Para sentir bem essa força, essa raiz, vale a pena a gente talvez dar um pulinho lá na África, né? Onde tudo começou? Com certeza. Vamos lá para as origens iorubás. Isso. Lá no sudoeste da Nigéria, no Benin, ali na visão de mundo deles, na tradição Ifá, cada orixá é como se fosse um raio de luz, uma expressão da energia maior que é Olodumare. Uhum. E Oxóssi, ou Oxóssi, o nome parece que vem de algo como guardião do arco. Era visto como rei, caçador, lanqueto e fé, ligado não só à caça que alimenta, mas olha que interessante, a inteligência, a estratégia, a fartura que vem de observar e agir certo. Faz todo sentido. Faz todo sentido. E Obá e Ossain nessa mesma origem. Então, Obá, ou Obá, ela está ligada ao rio Obá, mas também à própria terra. Obanilê, tipo, dona da terra. É uma força feminina de poder, sim, mas um poder ligado à disciplina, sabe? A organização, a firmeza, é bem forte. Firmeza. Gostei disso. E o Ossain? Ah, Ossain. Ossain, esse é o senhor das folhas. Não tem discussão. O dono do axé, da energia vital das plantas. Ele é quem conhece a ciência da floresta. Quem faz a ponte entre a cura da natureza e o espírito. É o detentor do segredo, né? Nossa, que força! E pensar que tudo isso atravessou o oceano com o povo escravizado. Exato. Na memória, na fé, no corpo. E aqui no Brasil essa força resistiu, se recriou, né? Nasceu o candomblé, nasceu Umbanda. Oxóssi virou patrono de muitas casas. Super popular. Ossain? Bom, Ossain continuou essencial. Afinal, como você mesma disse, sem folha não se faz santo. Verdade. E Obá, talvez com um culto mais discreto em alguns lugares, mas firmou esse arquétipo dela. A retidão, a força moral, a disciplina. Essa união deles, então, não é por acaso, tem um porquê, né? A inteligência do Oxóssi, a força ou o domínio da Obá e o conhecimento do Ossain. Uhum. Precisa da sabedoria do Ossain para entender como usar as coisas, para ter a cura, o axé das ervas, e precisa da solidez da Obá para ter disciplina, para não se perder, para ter limite, estrutura. Aquela frase de novo, Oxóssi não caça sem a folha de Ossain. E ambos caminham sobre a terra de Obá. É isso, né? A força, para dar fruto, para ser justa, precisa de sabedoria e de limite. Exatamente. É a interdependência cósmica na prática. Força bruta, sem saber usar e sem ter onde pisar firme, não leva a lugar nenhum, né? Não mesmo. Então vamos mergulhar um pouco mais em cada um. Começando pelo Rei das Matas, o grande Oxóssi. Que a caça dele, como a gente falou, não é só de bicho, né? É a caça pelo saber,
pela luz. Isso aí, o arquétipo de Oxóssi é lindo por isso. É a busca. A busca pela solução, pela prosperidade que alimenta corpo e alma. Ele é o estrategista, o observador silencioso que, age na hora certa. Por isso ele é patrono de quem busca conhecimento, né? Artistas, estudantes. Sim, o reino dele é a mata fresca, o Igbó. A cor, o verde vibrante. O símbolo, claro, o arco e flecha, o Ofá. O metal é o bronze e o dia, quinta-feira. E nos terreiros, como essa energia aparece? Tem muita diferença entre as linhas de Umbanda, por exemplo? Tem nuances, sim. No candomblé, a ligação com a realeza de Quitu, com a fartura, é muito forte. Rituais que valorizam a precisão, o silêncio da caça. Interessante. Na Umbanda sagrada, do Saraceni, ele rege a linha do conhecimento. É o polo que expande, que estimula o estudo, o aprendizado, o despertar. É a linha de guias como Caboclo Pena Verde, Cabocla Jurema da Mata. Tantos mestres da mata. Que beleza. Já numa visão mais, digamos, universalista da Umbanda, ele é visto como o grande coordenador das falanges de caboclos, o chefe das matas, representando aquele conhecimento mais direto, intuitivo da natureza. E quando a gente quer se conectar com o Pai Oxóssi, pedir aquela força para buscar um objetivo ou só agradecer mesmo a fartura, o que a gente pode oferendar? Claro, sempre lembrando que cada casa é uma casa, né? Fundamental essa ressalva. O respeito pela tradição do terreiro vem primeiro. Mas assim, de modo geral, a gente vê muito o axoxó, que é aquele milho cozido com coco, uma delícia. Adoro. Frutas verdes ou cestas de frutas bem variadas, simbolizando a fartura que não vem do sangue, né? Milho cozido, velas verdes. O importante sempre é a fé, a intenção, o respeito e seguir a orientação da sua casa, do seu dirigente. Com certeza. E tem uma coisa que sempre me chamou a atenção, a tal da ética da flecha única. O que isso quer dizer pra gente, no dia a dia? Essa é uma lição de vida. Primeiro, foco. Uma flecha, um alvo. Mirar um objetivo de cada vez, com clareza. Entendi. Segundo, simplicidade. Economia de energia. Usar só o necessário, sem desperdício, com sabedoria. E terceiro, aprendizado contínuo. Filho de Oxóssi não para de aprender. Tem que estar sempre buscando, observando, querendo saber mais. É a caça pelo conhecimento que nunca acaba. Nossa, muito profundo isso. E tem algum Itã, alguma história dele que ilustre bem essa força? Tem vários. Um bem conhecido é o do pássaro de Quito. Uma energia negativa, tipo uma ave gigante ameaçava a cidade. Ninguém conseguia derrubar. Aí Oxóssi, com uma única flecha, preparada com as folhas certas por Ossan, acertou em cheio e salvou todo mundo. Mostra a vitória da sabedoria, da precisão espiritual, do foco sobre a força bruta ou o medo. Que história linda! Mostra bem essa precisão dele. Bom, agora seguindo nossa trindade, vamos falar dessa força feminina poderosa, firme como a terra, Mamãe Obá. Obá Xiré. A grande lição de Obá, para mim, é sobre a força que vem da disciplina, da concentração. E da coragem de encarar a verdade, mesmo quando dói. Ela é guerreira que não foge, que pega a dor e transforma em sabedoria. É o poder feminino focado, resistente. O domínio dela são esses lugares de encontro da água e da terra, sabe? Banco de rio, mangue, onde a terra é firme, mas está ali, na beira da água. Faz sentido. E as cores, o metal? As cores são o terracota, o marrom avermelhado, a cor do cobre. E o metal é o cobre mesmo. E nos trabalhos? No terreiro, como a gente sente essa força? É uma energia de firmeza mesmo, né? Dá pra sentir. Muito presente. No candomblé, o culto é mais sóbrio, respeitoso. A dança dela às vezes tem espada, escudo e aquele gesto de cobrir a orelha, né? Lembrando o Itã. Ela traz foco, estabilidade. E na Umbanda? Na Umbanda sagrada, se o Oxóssi se expande na linha do conhecimento, Obá concentra. Ela ajuda a fixar o que a gente aprendeu, transformar em sabedoria prática e estruturada. Na Umbanda universalista, ela é como o próprio chão firme do terreiro, a força que sustenta, que ajuda a ordenar as energias, a cortar demanda mais densa. Nossa, que força de sustentação!
E para buscar essa firmeza, essa concentração que o Bá traz, o que se costuma oferecer? De novo, com aquele cuidado das variações, né? E isso sempre. A gente vê oferendas como acaçá branco e inhame cozido, que é raiz, né? Alimento forte que vem da terra. Lentilha, que traz uma ideia de prosperidade estruturada. Moedas de cobre. Interessante. Às vezes uma romã aberta, que tem aquela estrutura interna, né? Ou uma pedra de rio, símbolo de estabilidade. A ética de Obá é muito direta. A verdade, mesmo dolorosa, liberta. Palavra dada é contrato. E o sofrimento não é para se vitimizar, é para aprender, para fortalecer. Falando em dor e verdade, o item mais famoso dela é o da orelha cortada, né? Que às vezes é meio mal interpretado. Esse tan é complexo. Fala de um sacrifício extremo por amor ou por rivalidade, dependendo da versão. Mas a lição que a gente pode tirar hoje, eu acho, é sobre discernimento. Como assim? Outros, sem pensar em si, acaba ferindo a gente mesma. A lealdade de verdade vem com sabedoria, com respeito próprio, entende? Entendi perfeitamente. Uma outra leitura muito mais profunda. E tem outro e tão legal que mostra a inteligência dela. Diz que ela venceu Ogum numa disputa oferecendo tanta comida para ele que ele ficou sonolento e ela o dominou. Mostra que a estratégia, o planejamento podem superar a força bruta. Obá ensina essa firmeza que vem de dentro, da verdade e da inteligência. Que maravilha. Bom, para fechar essa trindade incrível, falta ele, né? O dono do segredo, o mestre das folhas sagradas, Pai Osai. Sem ele não tem axé que funcione. Ossan, sem dúvida nenhuma. A lição de Ossan é esse respeito profundo pelo mistério, pelo poder de cura que está na natureza. Ele é o dono do axé vegetal, da energia vital que corre em cada folha, cada raiz, cada semente. Tudo nele é símbolo, né? Sim, a perna única representa a raiz fincada na terra. Os pássaros são os mensageiros dele. O cajado com pássaros liga o céu e a terra. Ele é o conhecimento oculto, a ciência sagrada da floresta. E a importância dele é central mesmo. Nenhum orixá é feito sem Ossan. Isso é muito forte. Fundamental. Qualquer iniciação, qualquer assentamento, qualquer banho de erva, o amacio, o abô, tudo depende do axé que ele guarda, que ele rege. Por isso ele é o primeiro a ser saudado quando se vai mexer com as folhas. Faz todo sentido. E nas linhas de Umbanda? Na Umbanda Sagrada, ele é o orixá elemental do conhecimento vegetal. Na Universalista, e principalmente na Jurema Sagrada, ele é o grande mestre da medicina das ervas. Atua muito através dos mestres juremeiros, dos caboclos de cura. Que lindo isso. E para pedir a benção das folhas, para agradecer uma cura, o que a gente pode oferecer para ele ou para o Arone, que é o mensageiro dele, né? Isso. Mas olha, Ossan tem muitas quizilas, muitas restrições, então é preciso muito cuidado e orientação. Mas de forma geral, se vê oferendas como fumo de rolo, mel quando permitido pela casa, moringa com água fresca e folhas, sementes variadas, raízes, carvão vegetal, que é para limpeza, cachaça, muitas vezes oferecida para o Arone, aquele guardião da mata, pequenino, de uma perna só, que testa quem entra lá buscando segredos. E claro, os patuás com as ervas consagradas para proteção e cura. E a ética dele, o que Ossan ensina pra gente? A ética é clara, respeito absoluto, pedir licença ao Ogo para colher qualquer folha, por mais simples que pareça. Conhecimento sem humildade vira veneno, com humildade vira cura. E silêncio. O segredo é poderoso, mas pede a força se a gente sai falando por aí sem propósito. Falando em segredo, tem aquele tão famoso de quando o Yansan espalhou as folhas com vento, né? Esse é clássico. Conta que Yansan, querendo compartilhar o conhecimento, usou o vento para espalhar as folhas que Ossan guardava só para ele. Aí os outros orixás aprenderam sobre as folhas. Mas Ossan teria dito algo como: ok, agora eles têm as folhas, mas o segredo de como usar cada uma, a palavra certa, o encantamento, isso continua comigo. Uau! Mostra que ter a informação, ter a folha na mão, não é a mesma coisa que ter a sabedoria de usar. Precisa de respeito, de iniciação, de humildade.
que é justamente o que o Aroni testa em quem se aventura na mata atrás do conhecimento de Ossain. Impressionante mesmo como essas três forças se encaixam, se completam. E na prática da Umbanda hoje, no nosso dia a dia, no terreiro, na vida, como a gente sente essa vibração junta de Oxóssi, Obá e Ossain. Elas estão agindo o tempo todo, pode ter certeza. Quando a gente senta para estudar, para entender um ponto cantado, para buscar saber mais sobre a nossa fé, é a energia expansora de Oxóssi ali, ó, cutucando a gente. Verdade. Quando a gente precisa de firmeza na hora da jirra, de concentração para rezar, de disciplina para seguir os preceitos da casa, é a força concentradora, estruturante de Obá que está lhe dando suporte. Uhum. E quando a gente toma aquele banho de erva e sente limpar tudo, reequilibrar, ou quando sente a cura vindo da natureza de um chá, de uma pomada, é a magia de Ossain, é o axé vegetal dele atuando. Seja na visão da Umbanda sagrada, com eles três juntos na linha do conhecimento, ou na universalista, com Oxóssi como mentor, Obá firmando o chão e Ossain na medicina dos guias. Essa trindade está sempre ali, trabalhando junto. E essa ideia dos arquétipos dentro da gente também é muito legal, né? Ajuda a gente a se entender. Ajuda demais. É como se a gente tivesse um pouquinho de cada um dentro da gente. Oxóssi é o nosso lado buscador, curioso, focado, que gosta de aprender. A luz dele é a criatividade, a estratégia. A sombra pode ser a gente ficar meio dispersa ou se isolar demais na busca. Faz sentido. O Bá é a nossa disciplinadora interna. O senso de dever, a busca pela verdade, a necessidade de estrutura. A luz é a determinação, a lealdade. A sombra pode ser virar rígida demais ou se criticar muito. Sei bem como é. E Ossain é o nosso mago, o nosso sábio interior. Aquela conexão intuitiva com a natureza, aquele conhecimento que vem do silêncio. A luz é a sabedoria prática, a capacidade de curar. A sombra pode ser o isolamento, ou querer usar o conhecimento para manipular, guardar só para si de forma egoísta. Perceber como essas energias dançam dentro da gente, nossa, é uma ferramenta poderosa para se conhecer e se equilibrar na caminhada. E tudo isso que a gente conversou nos leva a uma lição que hoje é mais urgente do que nunca, né? A tal da ecologia espiritual. O respeito profundo pela Mãe Natureza que essa trindade ensina. Exatamente. A mata como um templo sagrado. A ideia de que nada na natureza é lixo. Tudo tem seu valor. Tudo se transforma. E o principal, para usar, tem que ter licença, tem que ter respeito. Aquele agô, né? O agô. Pedir agô antes de colher uma folha não é só um ritual antigo, bonitinho. É uma postura ética fundamental. É uma lição de sustentabilidade que vem da nossa ancestralidade africana e indígena e que a gente precisa resgatar urgentemente. É entender, somos parte da natureza, não somos donos dela. A relação tem que ser de troca, de respeito. É uma visão tão completa, tão bonita de como viver em equilíbrio. Sim, Oxóssi, Obá e Ossain, juntos, eles nos mostram esse caminho. Uma sabedoria que é prática e espiritual ao mesmo tempo. A mente que busca, o Oxóssi. O coração que sustenta com firmeza, com ética, a Obá. E a alma que entende, respeita e usa os segredos e a cura da vida, o Ossain. É a harmonia em ação. Lindo. O caçador precisa da folha, e os dois precisam da terra firme. Assim como a gente precisa buscar o conhecimento, mas ele só floresce de verdade se tiver ética, se tiver estrutura e se tiver um profundo respeito por toda forma de vida. Lindo demais. Chega a arrepiar, dá para sentir essa energia pulsando. Vamos imaginar rapidinho. O silêncio da mata. O olhar atento de Oxóssi lá longe. A pisada firme de Obá na terra úmida. E o sopro de vida de Ossain em cada folhinha, em cada segredinho guardado ali. Ai, que a força desses orixás maravilhosos nos guie sempre. O que arou Oxóssi? Obá, Xiri. Eu, Ossain. E ó, fica aqui um pensamento pra gente levar pra semana, né? Como será que essas três forças, a busca pelo saber, a firmeza nos nossos valores, nos nossos propósitos, e o respeito pelos ciclos, pelos segredos da vida e da natureza,
como será que elas estão dançando dentro da gente agora? Boa reflexão. Será que a gente está lembrando de pedir a Go, a licença respeitosa não só para colher a erva lá fora, mas nas nossas ações do dia a dia? Nos nossos estudos, nos nossos relacionamentos, na forma como a gente lida com o conhecimento e com o sagrado. Fica aí a reflexão, que ela inspira a gente a caminhar com mais foco, com mais firmeza e com muito, muito mais respeito. Axé, minha gente, e até a nossa próxima prosa.